Cala a boca, serralheiro. Se você quer vender seus 50 mil por mês, em muitos momentos você vai precisar calar a boca. Se você ficou chateado por essa abordagem, já pode sair desse vídeo, está tudo bem, eu não ligo. Mas o que a gente quer aqui é fazer com que você entenda como fazer um atendimento para o seu cliente para que você consiga chegar nos seus 50 mil por mês. Esse é o nosso principal objetivo aqui no canal, fazer com que serralherias cheguem a 50 mil por mês, e muitas serralherias não chegam por falar um monte de asneira, um monte de abobrinha. Então cala a boca. A tua missão quando você faz uma visita técnica no teu cliente para você conseguir vender lá os seus 50 mil por mês, sim, você quer vender, mas enquanto você ficar falando besteira para o teu cliente, você não vai conseguir vender os teus 50 mil por mês. E eu falo para você calar a boca porque em vez de você falar simplesmente lá e saindo e afirmando um monte de situação para o teu cliente, você tem que aprender a perguntar. Serralheiro que faz pergunta parece inteligente, mesmo que não seja, mesmo que você não se acha a pessoa mais inteligente do mundo. Você tem que deixar o teu cliente falar e acima disso, você tem que fazer perguntas para o teu cliente, perguntas de uma maneira que você consiga entender qual é a real situação do teu cliente. Às vezes você deixa de vender porque você oferece uma solução que não é o que o seu cliente quer, e às vezes o teu cliente já tem uma solução, já tem embolado, por mais que às vezes ele esteja perguntando para você, ele já pensou, às vezes já idealizou algo na mente dele, e você simplesmente sai falando a torta direita e deixa de vender. Queria que você deixasse aqui nos comentários se você já fez ou então já perdeu alguma venda devido a falar alguma besteira, falar alguma abobrinha. Eu tenho certeza que muitas serralherias já perderam venda sim por falar besteira, aí falar abobrinha dentro desse processo comercial. E o que a gente quer aqui é que você comece a vender mais, que você comece a vender os seus produtos, que você consiga fazer atendimentos ao cliente de maneira eficiente. E a gente fala aqui de maneira eficiente sem dizer o que você quer e dizer o que o teu cliente quer. E aí você segue a série, perguntas e afirmativas embasadas em cima do teu cliente, perguntas e afirmativas embasadas em cima do teu cliente. Como parecer uma empresa de serralheria inteligente? Como você pensar e raciocinar em cima do que o teu cliente está te pedindo, o que o teu cliente está falando para você. E a gente fala sobre metodologias de você evoluir, você avançar e você ter um roteiro de visita técnica, principalmente dentro do nosso treinamento mais avançado aí. Mas não adianta de nada você ter um roteiro de visita técnica se você não se lembrar da principal situação. Faça pergunta para o cliente, saiba o que perguntar, saiba o que falar, faça perguntas que faça com que o teu cliente raciocine, mesmo que essas perguntas conduzam para a resposta que você quer. E aí entra essa questão da condução do roteiro de visita técnica. Quando a gente fala em roteiro de visita técnica, a gente fala muito em você se conectar com o teu cliente, mas acima disso, entender qual que é a situação, qual que é o problema, o que gera cada situação dentro da empresa dele. Se você, por exemplo, vende uma grade, vende um portão, o que é a situação que você tem que entender? Você não está vendendo um portão, você está vendendo segurança para o teu cliente. Então faça perguntas relacionadas à segurança para o teu cliente. Quando você vende uma cobertura, o que você está vendendo? Você está vendendo vedação, você está vendendo isolamento, você está vendendo controle de temperatura, você está vendendo isolamento da chuva. Então faça perguntas sobre essas situações, sobre os problemas que pode gerar sobre isso. Para quê? Para que você consiga ter conexão com o teu cliente, mas principalmente uma conexão onde você consiga trazer soluções eficientes para o teu cliente. Pare de falar abobrinha para o teu cliente, só chegar e falar o que é melhor para você, o que é melhor para a tua empresa de serralheria. E assim você tem que pensar o que é melhor para você, você tem que vender o teu produto padronizado, você tem que vender o que você quer, mas acima disso, você tem que conduzir o teu cliente a comprar de você dessa forma. Se você só sai falando, olha meu produto, olha minha serralheria, minha serralheria entrega no prazo, minha serralheria entrega um produto de qualidade, minha serralheria faz isso, minha serralheria faz aquilo, muitas vezes de tudo que você fala, que às vezes é diferencial da tua empresa de serralheria, na verdade não é mais do que sua obrigação. É sua obrigação você entregar no prazo. É sua obrigação você entregar um produto com a qualidade
que o cliente gerou expectativa. É sua obrigação você entregar um produto que você combinou com o teu cliente. Agora, qual que é o teu diferencial? Qual que é a tua solução? O que você pergunta? O que você fala para o teu cliente? O que você vem falando? O que você falou no último ano para o teu cliente? Te trouxe um caminho de vender 50 mil por mês? E eu aposto que não, senão você já teria saído desse vídeo. Se você quer então vender os teus 50 mil por mês, você precisa principalmente odiar serralheria pobre. E quando eu falo de serralheria pobre, eu não estou falando de você ter uma empresa de serralheria grande, uma empresa de serralheria pequena, se você trabalha sozinho, se você trabalha com um monte de gente, se você tem condição financeira para comprar maquinário, montar barracão ou para comprar carro, não é sobre isso. Estou falando sobre odiar serralheria pobre. O que é pobreza? Pobreza é limitação, pobreza é improdutividade, pobreza é falta de recurso. E quando eu falo falta de recurso, não é falta de dinheiro. Eu falo que é falta de conhecimento, é falta de habilidade, é falta de avançar, é falta de evoluir, é falta de crescer todos os dias dentro da empresa de serralheria. Enquanto você hoje tiver igual ontem, você está tendo pobreza. Então você precisa crescer em conhecimento, você precisa crescer em fala, você precisa crescer em postura, você precisa crescer em mente, mudar o tipo de cliente que você atende, você precisa mudar o tipo de funcionário que você tem, você precisa mudar o tipo de fornecedor que você tem. Enquanto você estiver rodeado de um meio pobre, você consequentemente não consegue oferecer uma solução rica para o teu cliente. E a gente fala aqui que a pobreza sim também pode estar relacionada com finança. Pode ser que hoje você não tenha um recurso financeiro para você crescer, para você comprar, para você investir na tua empresa de serralheria. Mas enquanto você não tomar outras atitudes para mudar essa realidade, você sempre vai continuar sendo uma serralheria pobre. Se muda primeiro a mentalidade, para depois mudar o físico, para depois mudar o meio. E muitas pessoas às vezes ficam dando desculpas anos e anos. E quanto mais desculpas você dá para evoluir, para alcançar os teus 50 mil por mês, poxa, eu não tenho estrutura, eu não tenho barracão, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, eu não sei fazer. Esses tempos eu abri uma turma de serralheria 50K, uma pessoa veio e falou: poxa, mas eu não sei fazer isso aqui que você está falando. Pois é, exatamente porque você não sabe que você tem que ir e aprender a fazer. A pessoa queria falar: poxa, Jonathan, mas eu não sei fazer anúncio no Google. É exatamente porque você não sabe fazer anúncio que você precisa ir lá e aprender a fazer para você poder chegar nos seus 50 mil por mês. Você só não tem isso porque você ainda não acessou. A partir do momento que você acessa aquele conhecimento, ninguém te tira mais. Você pode comprar um carro que vem um ladrão que rouba, você pode comprar um terreno que, se você não for lá e pagar o teu IPTU, simplesmente você vai perder aquele terreno e vai para leilão. Você pode financiar um apartamento que, se você não pagar aquela parcela, a Caixa vai vir e vai tomar de você e vai para leilão. Então não adianta de nada se você não tiver o conhecimento para ir para a próxima fase. E às vezes a gente fica pensando: poxa, o que é a pobreza dentro dessa serralheria? E quando você tem a pobreza dentro de você instaurada, que não é aquela vontade de crescer, a pobreza é a falta de vontade de crescer, você começa a perder com que pessoas ao seu redor tenham credibilidade em você. Uma serralheria pobre, pessoas não acreditam em você, teu cliente não acredita em você, teu fornecedor não te dá crédito, não te faz parcelamento porque não acredita em você, a tua família não te apoia, não faz com que você tenha uma estrutura, uma base para conseguir continuar fazendo aquilo que você faz. Por quê? Porque tudo está relacionado a uma realidade pobre. Então você tem que odiar a pobreza e simplesmente tentar não, você tem que eliminar ela da tua vida se você quiser vender 50 mil por mês. E são pequenos passos, são pequenas atitudes, A gente fala aqui, presente a limitação, a pobreza, a falta de assunto. Quando você não tem um assunto para conversar com o teu cliente, você vai numa visita técnica, você vai no atendimento e você não sabe o que
falar, o que conversar com o teu cliente, se você nunca lê um livro, se você nunca vê um treinamento, se você nunca vai numa palestra, se você nunca vê um filme, se você nunca tem conhecimento, só chega lá, quer falar de serviço, trabalho, e você não consegue fazer perguntas para se conectar e conversar com o teu cliente a um nível que ele sinta confiança em você, que ele sinta credibilidade em você, você vai ser sempre uma serralheria pobre. Enquanto você não odiar a pobreza que existe, a pobreza de conteúdo, a pobreza de fala, a pobreza de conhecimento, simplesmente você vai continuar não vendendo os seus 50 mil por mês. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus fez um propósito na tua vida para você vir aqui e passar sendo uma eternidade? Todos os tempos aqui que você está aqui nessa terra, você vai continuar escolhendo ser pobre? Deus, eu tenho certeza que esse não é o plano de Deus para você. E não existe uma maneira de você conseguir uma riqueza financeira, de você avançar e você prosperar financeiramente se você não prosperar nas demais áreas na tua vida. Então, antes de você querer vender qualquer coisa por aí, você precisa calar tua boca, parar de falar besteira por aí, você precisa parecer inteligente para o teu cliente, ou seja, você tem que criar conteúdo, você tem que ser uma pessoa desenvolvida, você tem que ser uma pessoa melhor e você tem que odiar a pobreza. De que adianta você ficar anos e anos batalhando, produzindo, trabalhar até tarde, trabalhar final de semana, se você não tiver os resultados necessários para que as pessoas que andam com você, as pessoas que caminham com você, acreditem no teu trabalho. Então, enquanto você ficar aí pensando, enquanto você ficar dormindo, você não vai chegar nos teus 50 mil por mês. E tem muitas pessoas que às vezes ficam demasiadamente admirando os seus clientes. E o que a gente está falando aqui, porque às vezes você vê teu cliente com um carro melhor, com uma casa melhor, com às vezes um nível de estudo melhor, às vezes um nível técnico melhor, e você simplesmente se menospreza e às vezes você se parece inferior ao teu cliente ou você se sente inferior ao teu cliente. E enquanto você não sair de um estado de você evoluir, enquanto você não sair do estado de você adquirir conhecimento e você passar para a próxima fase, para você passar para o próximo caminho, você só vai ficar admirando o teu cliente, você não vai fazer negócio com ele. É muito difícil um cliente que tem uma casa de alto padrão, tem um produto de alto padrão ou uma empresa de alto padrão, alto tamanho, que vai lá e vai comprar de uma empresa de serralheria pobre, uma empresa de serralheria medíocre para pobre. Então você precisa parar de admirar o teu cliente e adquirir conhecimento para você evoluir. E às vezes não é só o conhecimento, às vezes você até conhece mais, você entende mais, mas basicamente você acha que o teu cliente é superior a você, e quando você se sente inferior ao cliente, você basicamente não vende. A gente acredita que para você vender 50 mil por mês, você tem que trabalhar com produtos de tickets maiores. Para você trabalhar com produtos de tickets maiores, automaticamente você vai ter um perfil de cliente mais desenvolvido, e para você vender para esse cliente, acima de tudo, você tem que ter autoestima, você tem que ter confiança para conseguir vender para esse cliente. Quando você admira, se sente inferior a esse cliente e apenas aceita tudo que ele impõe para você. E é engraçado porque eu vejo muitas empresas de serralheria aceitando tudo o que o cliente fala. O prazo da serralheria é 20 dias, mas o cliente quer em 10 dias, simplesmente você vai lá e faz, porque você se sente inferiorizado àquele cliente, você sente que você tem aquela sensação, se você não fizer aquilo para aquele cliente, você vai perder aquele cliente e você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir progredir. E quando a gente fala num modelo de negócio onde você quer faturar 50 mil por mês vendendo produtos de serralheria, o que você precisa? Você precisa, primeiro, se aceitar e aceitar que você tem o mesmo nível social, o mesmo nível de patamar, o mesmo nível intelectual, e por mais que você não seja, você sabe que você está melhor do que ontem, que você está evoluindo, que você está progredindo. E se ainda hoje você não tem essa possibilidade de ter o mesmo nível financeiro, o mesmo nível técnico, o mesmo nível social que o teu cliente, você tem que estar claro para você que você está evoluindo, que você está progredindo, e é tudo questão de tempo até com que você tenha
uma capacidade de se igualar ao teu cliente, se igualar ao teu fornecedor. Então, se você quer vender produtos para uma pessoa de um ticket maior, você precisa apenas parar de admirar o teu cliente e começar a admirar você, quem você é, o que você faz, como você vive, a maneira que você estuda hoje, né? Você é melhor do que ontem, amanhã você obrigatoriamente tem que ser melhor do que hoje, né? E se conecte com empresas que você consegue subir de nível, que você consegue olhar de igual para eles, enquanto você ficar procurando aqueles clientes que também são clientes pobres. Eu não estou falando que você vai deixar de atender pessoas humildes, pessoas simples, não é isso. E eu estou falando aqui para que muitas vezes vai ser o próprio cliente simples, o próprio cliente humilde, e mesmo assim, às vezes você se sente inferiorizado ao cliente, às vezes você aceita tudo que o cliente quer e você não monta um sistema comercial onde talvez se você não vender para esse cliente hoje, você possa vender para o cliente amanhã, mas enquanto você não mudar de posicionamento aqui dentro da tua cabeça, independente do tipo do teu cliente, se é um cliente de alto padrão, de médio padrão, baixo padrão, um cliente super simples, um cliente super sofisticado, enquanto você não mudar o que está aqui dentro, o que você transpareça a evolução, que você transpareça o crescimento, independente do tipo do teu cliente, se é uma pessoa muito humilde, uma pessoa com muita condição financeira, uma pessoa com pouco estudo ou com muito estudo, ele não vai dar a credibilidade em você, porque o que você precisa ter dentro de você? A evolução, o crescimento. Então você precisa parar de admirar o cliente por causa disso. E em muitas situações você vai ter que fazer o quê? Deixar o cliente ir. E faz parte do processo. Quando a gente tem um sistema, um ciclo de vendas, como a gente vira e mexe fala em treinamentos mais avançados, a gente está dentro de um processo, quando você tem um ciclo de vendas onde você está atendendo um cliente hoje, talvez no mesmo dia você vai ter mais 1, 2, 3 clientes, às vezes no próximo dia mais 2, 3 clientes entrando em contato com você, para que você possa fazer orçamento para aqueles clientes. E se você não atendeu hoje o cliente, se o teu cliente às vezes quer fazer uma superimposição, algo pesado, algo que vai prejudicar a tua salariaria, você acaba aceitando, eu quero dizer que você não tem um ciclo de vendas construído. E a gente fala sobre você ter um ciclo de vendas onde o cliente entre em contato com você, onde você faça uma filtragem dos clientes que têm potencial de fechar com você e você atenda, mas atenda de uma maneira que você não só admire o cliente, mas que você também consiga dividir uma pizza com o seu cliente. Quando eu falo dividir uma pizza, é que não existe uma pizza onde só alguém come. Uma pizza é feita para se comer em 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, ou seja, todo mundo tem que ganhar, Todo mundo tem que comer um pedaço de pizza. Então, se é você e o teu cliente, você vende para a construtora, poxa, tem que ficar bom para você, você tem que comer o teu pedaço de pizza, a tua empresa tem que ter lucro, a tua empresa tem que crescer, a tua empresa tem que evoluir, e o teu cliente tem que receber o produto, ele tem que receber o benefício que você ofereceu para ele tem que receber o produto adequado conforme a necessidade dele, a solução que você apresenta tem que ser adequada. Então, você, em alguns momentos, se você fez todo um processo comercial e você entendeu que aquilo que o cliente está solicitando vai prejudicar a tua empresa, não vai deixar a tua empresa crescer, que você está entregando sim muitos benefícios para o cliente, mas às vezes aqueles benefícios vão te prejudicar, simplesmente você tem que deixar aquele cliente embora. E muitas vezes, tem diversos clientes que entendem que a tua serralheria é como um pai para ela. E como assim, sabe aquele pai que o filho faz uma cagada e o pai resolve tudo? E muitas empresas, muitos clientes teus, às vezes o cara não faz o pedido do produto na época que era para ser, e depois que é o serviço emergencial, que é o serviço para ontem. Às vezes ele contratou uma outra empresa de serralheria, a outra empresa de serralheria não fez bem feito, ele quer que você vá lá e corrija pelo um preço irrisório, um preço barato. Às vezes ele não se preparou financeiramente antes e quer que você faça um preço absurdo para conseguir atender ele. Quanto você tratar o teu cliente como um filho, você não chega nos 50 mil por mês. Enquanto você viver tirando o teu cliente do sufoco, ele vai entender que o teu cliente, e que você, que a tua serralheria é apenas um resolvedor de BO, um resolvedor de problema. E quando ele precisar numa situação confortável, onde ele não esteja numa situação
é difícil de sair, dificilmente ele vai lembrar de você. Então você precisa fazer com que o teu cliente entenda que você é uma empresa, que é uma empresa correta, que é uma empresa que tem um diferencial do mercado e que se ele realmente quiser andar com você, precisa comer uma pizza com você. Não é ir lá e ir no restaurante e ter que pagar um almoço, pagar uma janta do cliente. O que eu estou falando aqui é que tem que ficar bom para os dois lados. Cada um tem que comer a sua fatia, cada um tem que comer o seu pedaço de pizza. E existem muitas vezes pessoas que ficam tentando ter resultado com clientes que às vezes ficam sugando, ficam minando essa serralheria durante anos. E muitas vezes é melhor você deixar esse cliente que só te suga aí e você encontrar novos clientes no mercado, novos clientes que já estão chegando em você por causa de um ciclo de vendas que você monta, e faturar esses seus 50 mil por mês com clientes que vão te trazer mais potencial. E existem clientes que às vezes vão trazer uma parcela dos clientes, às vezes vão trazer muito faturamento, às vezes muito mais faturamento do que aqueles clientes que ficam te sugando durante anos. Então, normalmente os clientes que você tem mais resultado, os 80% do resultado que você tem em vendas na tua empresa de serralheria vem daqueles 20 clientes que dão menos trabalho. Então você tem que focar realmente em dar atenção para aquela pessoa que te traz resultado, para a pessoa que te ajuda. E quando você não faz essa avaliação, é como se fosse uma causa de uma serralheria quebrar. Enquanto você tiver essas travas, poxa, eu tenho que atender o cliente, isso daí é quase que psicológico, é quase que algo que você tem instituído dentro de você. Se eu não atender aquele cliente, poxa, eu não vou conseguir atender outro, não vai vir outro amanhã. E isso daí é tudo falta de confiança em um atendimento eficiente, uma visita técnica eficiente, uma divulgação eficiente, um produto eficiente, em você entender que às vezes, se o seu cliente não comprar de você, tá tudo bem, porque você vai ter outro cliente a partir de amanhã que vai entrar em contato da tua empresa de serralheria. E as pessoas não entendem essa causa, às vezes, de serralheria quebrar, porque às vezes fica anos insistindo e batendo na tecla naquele cliente que não traz resultado para você e simplesmente você acaba quebrando, que é o que eu já vi acontecer com muitas empresas, muitas serralherias e até amigos pessoais da família, E enquanto você não entender isso, a chance é que essa seja a grande causa de você quebrar. E acima de falar em quebrar, a gente está falando em como se livrar de ser uma serralheria medíocre. O que é medíocre? Aquilo que está na faixa, aquilo que está na média, aquilo que é igual a todo mundo. E basicamente o cliente enxerga você como especial ou enxerga você como igual a todo mundo. E quando a gente fala em atendimento técnico, em visita técnica, em roteiro de visita técnica para você vender 50 mil por mês, você precisa se livrar de ser uma empresa medíocre. Você precisa apresentar soluções eficientes, você precisa apresentar soluções diferenciadas do mercado. Enquanto você ficar apresentando as mesmas soluções, a mesma ideia, o mesmo conceito para todos, simplesmente você não vai ter resultados, você não vai conseguir evoluir e basicamente você vai se manter como uma empresa de serralheria medíocre. Então, se você quer vender 50 mil por mês, se você quer, então vamos lá, mudar de vida, se você quer faturar, E quando eu falo faturar, eu falo em vendas. Poxa, tem pessoas que às vezes querem sair de um estado e ir para outro, Um estado de vendas, onde às vezes vende pouco e quer começar a faturar muito enquanto você continuar falando besteira à torta e direita, Você não vai fazer isso, então calha a boca, serralheiro. Como parecer uma serralheria inteligente enquanto você não se demonstrar uma serralheria onde você odeia a pobreza, onde você pare de ficar só admirando o cliente, onde você não se torna uma pessoa que está evoluindo a cada dia, onde amanhã você não for melhor do que hoje, simplesmente você não vai chegar perto dos seus 50 mil por mês. Então, se você quer evoluir para as suas vendas de 50 mil por mês, você precisa mudar a todo custo. Você precisa mudar de mentalidade, você precisa mudar de ideologia, você precisa mudar de pessoas que você anda, você precisa mudar fornecedores que você tem, você precisa mudar os clientes que você tem. Enquanto não fizer isso,
não tem 50 mil. E eu digo isso porque muitas vezes a gente já passou por situações como essa, onde a gente tinha que escolher em atender um cliente que às vezes estava anos com a gente, ou atender um novo cliente. Às vezes a gente atendeu aquele cliente que estava anos com a gente, porque sim, ele trazia muitas vendas durante ao longo de anos, mas até que ponto eu compensava aquelas vendas, né? Sendo que eu poderia atender um novo cliente, uma nova pessoa, né? E eu não estou falando aqui que não é para você cuidar dos seus clientes que você já tem. Sim, você tem que cuidar, tem que dar atenção, você tem que entregar no prazo, mas o que você não pode é ser bobo de cliente, colocar o cliente lá no pedestal e pensar, nossa, esse cara é fora de série, esse cara é anormal. E sim, você tem que admirar pessoas por o resultado que elas têm, mas acima disso você tem que entender que você está caminhando para aquele patamar, que você está caminhando para aquele nível. E enquanto você ficar parado, estagnado, e não for para o próximo nível, você realmente não vai caminhar para conseguir vender seus 50 mil por mês. Então eu quero deixar uma tarefa aqui para vocês. Eu queria que você colocasse e fizesse uma lista. Aí, faz uma lista aí. Dos clientes que você atendeu no seu último ano, no seu último mês, no seu último trimestre, os últimos clientes que você atendeu aí na tua empresa de serralheria que só te sugaram, que só se aproveitaram de você. Faz essa lista, coloca aí no papel essa lista dessas pessoas que só te prejudicaram. E o que você precisa fazer? Você precisa mudar a tua postura com essas empresas. Toda vez que ela vir te pedindo um prazo abusivo, um preço abusivo, o que você vai fazer? Você vai fazer uma visita técnica para esse cliente, você vai mostrar diferencial, você vai trabalhar de uma forma diferente. Eu não estou falando só que para você abandonar esse cliente, eu estou falando para você mostrar para o teu cliente que você mudou, que você é uma empresa de serralheria que evoluiu, que agora as coisas funcionam de uma nova maneira, que agora as coisas funcionam de uma maneira que vai crescer, que vai evoluir. E acima disso, mostre para esses clientes que você consegue dar uma condição mais profissional, que você consegue dar uma condição diferenciada, mostrando a diferença começando por você. Então faz essa lista e a partir deste momento, esses clientes que vierem ter uma abordagem mais agressiva, mais pesada com você, tente entender um pouquinho mais o que é eles, qual é a solução que você está oferecendo para eles e como você pode contornar principalmente cada objeção que o cliente tiver em relação a prazo, em relação a preço, em relação a qualidade, o que você pode fazer para que ambos comam os pedaços de pizza dessa pizza. Então, se você vai se sentar à mesa com o teu cliente, se você vai conversar com o teu cliente, se você vai vender para o teu cliente, tem que ficar bom para as duas partes. Não pode ficar bom só para o cliente e não ficar bom para você. Não pode ficar bom só para você e não ficar bom para o teu cliente. Ambos têm que ir para o mesmo rumo, no mesmo caminho e acima disso. Ao cliente que não te acompanhar nessa nova fase, simplesmente deixa-o ir e foque no teu ciclo de vendas para conquistar novos clientes que vão te aceitar nesse novo processo, nesse novo caminho. Faz parte, e eu não estou falando que é do dia para a noite que você tem que deixar de atender todos os seus clientes e começar a vender para um produto de um ticket maior, um ticket diferenciado, para um cliente diferenciado. Mas estou falando que você tem que fazer uma transição para aqueles clientes que só te sugam e fazer uma transição então para aqueles clientes que estão com você, que estão crescendo com você, que estão evoluindo todos os dias, que vão fazer com que você venda 50 mil por mês. Então é esse tipo de cliente que você tem que buscar. E acima disso, essa é a postura que você tem que ter como um atendimento do cliente, como visita técnica. Então você precisa aprender a conduzir esse cliente, seja novo ou seja antigo, para o teu objetivo de faturamento, para o teu objetivo de vendas. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, fala se está certo, está errado, o que você acha sobre ele. Mas acima disso, se você quer saber mais vídeos como esse aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para estar recebendo novos vídeos e principalmente dá um joinha ou dá um like ou dá um dislike aí para fazer com que a gente entenda e possa produzir um vídeo melhor do que esse. Se você gostou, deixa um comentário. Se você não gostou, deixa um comentário também dizendo o que você não gostou e a gente vai tentar sempre melhorar para a próxima. Um abração e até o próximo vídeo.